Vamos ao capítulo 8 de Mateus. Diz o seguinte, eu já começo lendo para a gente não perder tempo. E descendo ele do monte, ele que diz Jesus, tá? Descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado de sua lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Bom, a princípio aqui o que a gente vê é um leproso, né? De acordo com uma amiga minha cunhada, realmente ele parece um pouco deprimido. Ele vem um pouco de incerteza em relação ao que estava para acontecer. Ele fala com Jesus meio entristecido, se quiseres, podes purificar. Mas mesmo estando entristecido, o que a gente não pode negar aqui é que ele foi até Jesus. Ele procurou Jesus. E a pergunta que ele fez, às vezes as pessoas não fazem. Você já perguntou para si mesmo se Deus quer ou não purificar você? A lepra, ela representa o pecado, ela representa uma vergonha que você tenha, algo que te envergonha, algo que te faz mal. Aí você pergunta para Jesus, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo, o Senhor pode me purificar. Jesus estende a mão, toca na lepra, quer dizer, ele não tem problema em relação à sua vergonha, ele não tem nojo, ele não tem nojo de você, ele não tem preconceito em relação ao que você é, a essa lepra que você está vivendo na sua vida, essa vergonha que você passa com essa lepra, né? Então ele toca nele e diz, quero ser limpo. Deus quer que você seja limpo. Deus quer tirar essa vergonha da sua vida. É isso que você precisa entender. Alguns ainda falam que existe karma, que existe, como é que é o nome daquele negócio? Prova. Né? Deus está te provando com isso. Deus não está te provando com doença. Deus não está te provando com mal. Deus não te prova com a vergonha. Deus não te prova com vergonha. Tanto não prova que ele diz que quer que você seja limpo, que ele quer que você seja curado, entendeu? Então, para com essa história, para com essa conversa de que Deus prova com o mal. Deus não prova ninguém com o mal, tá bom? Isso está muito claro na Bíblia e Jesus quer que você seja limpo, quer tirar a vergonha da sua vida. Agora a gente vai para um outro assunto que é do comandante romano, o centurião. Então vamos ver aqui no versículo 5 que já fala sobre isso. Vai acompanhando aí. Você está com a Bíblia aberta provavelmente em Mateus 8 e está acompanhando o meu raciocínio, né? Claro. Agora versículo 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa. Ele está morrendo em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. Veja Jesus e a prontidão dele. Quando você apresenta algo para Jesus, quando você apresenta um problema para Deus, Deus está pronto para resolvê-lo. Deus quer ser glorificado na sua vida através desse problema. Então Jesus é prontidão. Deus é um Deus de já. Ele simplesmente falou, eu irei e lhe darei saúde. Versículo 7 você pode ver aí que a prontidão de Deus é fato. Ele é imediato, ele está lá. Ele já quer ir resolver. E o centurião respondendo disse, Senhor, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado.
mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a esse, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele o faz. O criado dele era obediente. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger dos dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Deus é o Deus de já, pessoal. Mas aqui a gente vê uma outra situação. A gente viu a primeira situação, que foi um leproso indo até Jesus e falando, se o senhor quiser, o senhor pode me purificar. Jesus de prontidão, o que fez? Quero, seja limpo. Tocou nele e ele ficou limpo. Nesse outro caso, alguém foi buscar por uma outra pessoa. O centurião foi buscar pelo seu criado, que estava já estava morrendo, paralisado, né, e terrivelmente atormentado. Ou seja, aquela pessoa não poderia buscar Jesus. Da maneira como ela estava, ela não poderia chegar até Jesus. Mas alguém foi por ela. E o centurião, ele fez esse papel, ele comprou a briga daquela pessoa. Ele sabia que aquela pessoa não tinha condições de chegar até Jesus. Talvez você conheça alguém que não tem condições de chegar até Jesus. E que você tem todas as condições de lutar por essa pessoa. Mas você vai decidir isso. Você vai decidir se você vai lutar ou não. Aí a disposição é sua. O quanto você ama essa pessoa para comprar essa briga dela? De que forma você está disposto ou disposta a pagar o preço pela vida dessa pessoa? Porque se você tiver disposta, pode acontecer exatamente como aconteceu com o centurião. Porque se você buscar e você encontrar Jesus, você vai encontrar também a cura e a salvação dessa pessoa. Essa pessoa tem problemas mentais, físicos, seja lá qual for, psíquicos, e ela não consegue buscar a Deus, ela não tem a consciência, mas você vai ter a consciência, você vai ter consciência, você vai lá, você vai jejuar, você vai orar, você vai buscar, você vai fazer o sacrifício que for para encontrar Jesus e buscar a cura dessa pessoa. É fantástico isso, né? Tem pessoas que não vão conseguir buscar Jesus, mas você vai ter que buscar por elas. Continuando, versículo 14. Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra desse acamada e com febre, e tocou-lhe na mão e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. Ou seja, ela estava lá, moribunda, muita febre, mas Jesus chegou, tocou nela, na mão dela, a febre deixou ela, e ela levantou na hora e serviu a todos. Olha a gratidão aí. Isso é gratidão, gente. Muita gente recebe a cura de Deus, recebe algo de Deus, mas não serve a Ele, não se levanta. Recebe a cura de Deus, mas não se levanta espiritualmente, não recebe o milagre de Deus, mas não se levanta e não serve a Deus. Isso é ingratidão. O nome disso é ingratidão. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Palavra, autoridade. A sua palavra ele fez isso. Expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Ele curou alguns. Como é que Jesus fez nesse caso aí? Ele curou só alguns ou ele curou todos? Fala para mim. Não, ele curou todos. Ele não deixou ninguém doente. Ele não deu provação. Era essa palavra que eu estava procurando. Ele não deu provação para ninguém.
Ele não disse para ninguém que aquilo era uma prova, que ela tinha que saber esperar. Nada disso, foi tudo de prontidão. As pessoas iam até ele, cheias de fé, e ele as curava. Aí diz, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Seja lá qual for a doença que você tenha, que você está passando, ela não é sua, porque Jesus já levou essa doença. Continuando o versículo 18, Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe, mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse-lhe Jesus, as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse, Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe, segue-me e deixe os mortos sepultar os seus mortos. Pessoal, ele não estava com o pai morto e ia sepultar o pai. O pai dele não tinha morrido. Ele quis dizer o seguinte, deixa eu viver um tempo a minha vida, sepultar quando meu pai morrer, aí eu volto e venho te seguir. Só deixa eu terminar esse ciclo da minha vida. Cuidar da minha família, cuidar da minha vida, resolver alguns problemas. Depois eu venho aqui para seguir o Senhor. Então, o que Jesus respondeu para ele? Rapaz, segue-me e deixe os mortos sepultar os seus mortos. Que mortos são esses? Morto sepulta morto? Não, pessoal, são mortos espirituais. As pessoas que não querem saber de Deus, elas são como mortas espirituais. São pessoas que não têm entendimento da palavra, que não sabem nada, não têm comunhão com Deus, então elas estão mortas, elas estão vazias, sem Deus. Então essas pessoas, elas estão mortas espiritualmente. Infelizmente tem muita gente morta, então deixe os mortos sepultar e vem me seguir para você ter vida. Porque é isso que Jesus dá, vida com abundância. Versículo 23, Jesus domina as circunstâncias, né? A gente vê ele dominando ali aquela situação do barco. E entrando ele, Jesus, no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes, por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aqui a gente vê coisas interessantes, né? Jesus estava dentro do barco e eles estavam preocupados. A sua vida é o barco onde Jesus está. Ele está na sua vida, você sabe que ele está lá. Mas você não conhece Jesus. E pelo fato de você não conhecer Jesus, quando vem as tempestades, os ventos fortes, as situações difíceis, você começa a gritar desesperado, Senhor, pelo amor de Deus, meu Deus, está acabando comigo, eu vou morrer, ai, a fulana vai morrer, olha o Covid aí, meu pai pegou Covid, minha mãe pegou Covid, ai meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Então ele levanta e fala, homem de pequena fé. Ele levantou, repreendeu o vento e o mar e seguiu uma grande bonança. Ele te ensina como você deve fazer. Que você tem que repreender esse espírito de morte, esse problema que você levantou, repreender. Esse problema tem um nome, o nome dele é vento. Ele repreendeu o vento que agita o mar. Né? Não é o vento que agita o mar? Então, o problema tem a origem. A origem, a gente tem que identificar ela. Há um problema no casamento? O que está acontecendo? É o marido? É a esposa?
Quem está errando? Quem está errando? Quem está dando brecha? O que está faltando no casamento? Então tudo isso, gente, você tem que identificar. É o vento. Identificou o vento, repreende o vento e vai acontecer a bonança. Aí os discípulos olham e falam, meu Deus, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha só, não conheciam Jesus ainda. Se conhecessem Jesus, saberia o poder que ele tem para fazer isso. Saberiam que no nome dele, eles têm poder para isso. E tendo chegado ao outro lado, versículo 28 agora, hein, pessoal? Tendo chegado ao outro lado, a província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros, olha, vindo do cemitério. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Ninguém, mas Jesus passa. Pelo caminho que ninguém passa, Jesus passa. E se você estiver com ele, como os discípulos estavam, você também passa. Tem caminhos que você pensa assim, caramba, nunca vou chegar ali. É impossível. Não, não é impossível. Se Deus estiver contigo, você vai atravessar esse caminho e você vai vencer. É igual aqueles problemas, né, que a gente acha que é impossível de se solucionar. A gente olha e fala, meu Deus, não tem saída. Aí Deus vem e te surpreende, né? Aí você começa a caminhar com Deus e você vai passar por aquele caminho como se não tivesse nada ali. E é você que manda naquele caminho ali, é você que decide. Então, e eis que clamaram, né, os endemoniados clamaram dizendo, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? O diabo não tem nada com Jesus. Veste aqui atormentar-nos antes do tempo? Por quê? Porque o tempo, né, o tempo era... O que eles quiseram dizer com isso? Com o tempo? Tá aí uma pergunta. Antes do tempo. Porque... Talvez porque ele ainda não tinha vencido a morte, né? Ele ainda não tinha vencido a morte. Ele só estava manifestando o poder de Deus. Ainda não tinha sido pregado na cruz. Ainda não tinha vencido o desafio de morrer pelos nossos pecados. Aí veio me atormentar antes do tempo e andavam, vamos lá, continuando, e andava pastando diante deles uma manada de porcos, de muitos porcos, onde a sujeira, a pata do diabo, né? Se tem sujeira na sua vida, tem pata do diabo. Até se o lugar que você vive é sujo, tem pata do diabo ali. Então, os porcos representam sujeira. E os demônios rogaram-lhe, dizendo, se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse, ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro, e morreram nas águas. E aqueles que os apacentavam fugiram, indo à cidade, e divulgaram todas essas coisas, e o que aconteceram aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Olha, pessoal, muitas vezes você vai fazer a obra de Deus e vão te pedir para se retirar do lugar, ainda que você tenha feito bem. Porque isso é uma manifestação contrária ao que você está fazendo. O mundo jaz no maligno. O diabo nunca vai ficar de braço cruzado olhando você fazer a obra de Deus. Ele não vai ficar assim, ó. E que legal, olha lá fazendo a obra de Deus. Pelo contrário, ele vai reagir. Ele sempre vai reagir. Então não pense você que você vai sair para fazer a obra de Deus e que vai ser um mar de flores, não. Você vai sofrer represália por isso. Mas Deus vai te sustentar. Ainda que te mandem sair, que você saia, mas Deus vai te sustentar. E essa batalha você sempre vai sair vencedor, porque contra o diabo, se você anda com Deus, você vai vencer, né? Toda aquela sujeira
que o diabo quer implantar na sua vida, né? Que ele quer perturbar você, te deixar fora de si como aqueles endemoniados, tudo isso vai sair quando Jesus chegar. Quando Jesus chega, o diabo tem que sair voado, ele tem que sair correndo e nunca mais aparecer. Ele tem que se jogar no abismo mesmo, ele tem que sair desesperado. Que é isso que Jesus faz o diabo correr. Bota o diabo para correr. Pessoal, termina aqui Mateus 8. Daqui a pouco a gente posta Mateus 9 para vocês também, tá? Para a gente não perder essa sequência boa de Mateus aí, maravilhosa que a gente está estudando junto. Desculpa a forma rápida de falar e o resumo, mas é uma maneira de também evitar que o vídeo fique longo, fique 1 hora de vídeo e você fique cansado de ficar ouvindo. Eu realmente gostaria de ficar falando palavra por palavra, explicando toda a questão histórica, o entendimento, o que o Espírito está dizendo de forma mais específica, mais detalhada, mas é melhor assim, porque pelo menos você entende o sentido espiritual do que está sendo passado, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.